Boa noite, pessoal. Tô vendo que tá todo mundo entrando. Vamos só esperar a minha colega Shana. Daí a gente pode começar. Oi, Oi, cheguei. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Então, Peraí agora que eu tô te ouvindo. melhorou? Aí, tá Então bom tá. agora. Então vamos Entrei lá. e já estou aqui no nosso habitat natural. Boa noite, então, pessoal. Que bom que tô vendo que tem bastante gente entrando. Legal, a gente fica super feliz com isso. Eu sou a Letícia. Aqui embaixo vocês estão vendo a Shana. Nós duas somos embriologistas, então, aqui no Fertilizar. E a gente vai contar um pouquinho para vocês então da nossa rotina de laboratório. A gente sabe que o laboratório ele é um trabalho mais de bastidor da clínica, né? Acaba que vocês não têm tanto contato, vocês não sabem muito bem como funciona, então a gente achou importante fazer essa live para vocês poderem entender um pouquinho do que a gente faz e como é que funciona, tá? A Shana tá lá dentro do laboratório, por isso que ela tá toda vestidinha assim, bonitinha, essa é a roupa que a gente usa, né? Porque é um ambiente limpo. E ela vai explicar então um pouquinho para vocês como é que funciona a nossa rotina, tá? Brevemente, para a gente não se alongar muito, a gente tem bastante pergunta para responder. Então, ela vai explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a rotina de uma coleta de óvulos, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, for surgindo dúvidas, por favor, podem nos mandar ali nos comentários, a gente vai tentar responder, se possível todas, mas o maior número possível. Então, Shana, é contigo. Bom, antes só da gente começar, Letícia, eu queria deixar registrado, então, que é a nossa primeira live, a nossa estreia, né, juntas, que embora a gente trabalhe todos os dias bem juntinhas, para mim é um grande prazer dividir esse espaço contigo aqui. Espero que a gente consiga fazer um canal de entendimento, de realmente que a gente possa dirimir as dúvidas de todo mundo, né? E que a gente tenha esse canal aberto a partir de agora, cada vez mais aberto, tá? Eu vou Legal, explicar um pouquinho, concordo. né? Eu vou explicar um pouquinho, então, como é que começa a nossa rotina, para a gente traçar um cenário, mais ou menos, de como funciona uma fertilização in vitro, né? E aí, depois Uhum. disso, a gente vai partindo, então, para as perguntas, tá? Tu pode me interromper, então, quando tu achares pertinente, tá? A qualquer momento, para me Certo. ajudar a contar essa Uhum. história, tá? Beleza, manda Bom, ver. a nossa rotina aqui, então, ela começa bem cedinho. A gente chega no laboratório bem cedinho mesmo. E a nossa primeira tarefa é passar os controles de qualidade, preparar o nosso dia, né, os nossos materiais para o nosso dia que está começando e avaliar também todos aqueles embriões que estão em cultivo nas estufas, né? Então, paciente que funcionou ontem, quando eu cheguei hoje, eu vou avaliar a fertilização, como é que aconteceu e vou ter embriões em D2, em D3, enfim, vários embriões para classificar, tá? Quando o paciente, então, faz a estimulação e chegou o dia da punção, ela vem até a clínica. Aqui atrás, nessa janelinha, lá do outro lado é a nossa sala de coleta de óvulos, nossa sala de procedimento. O médico vai funcionando os folículos dessa paciente, né? E aqui, nesse microscópio, a gente vai recebendo os tubinhos com o líquido, né? Folicular e vai fazer toda a nossa procura de óvulos ali, tá? Nesse primeiro momento, eu não sei exatamente qual é a qualidade desses óvulos que eu estou conseguindo recuperar. Né? Os óvulos ainda vêm envolvidos numa camadinha celular. Eu só vou ter certeza de quantos óvulos eu consegui ter de cada paciente, tá? Então, quando terminou a punção, eu vou trabalhar com um número hipotético para que isso seja talvez um pouco mais palpável, mais compreensível, tá? Digamos que eu terminei a punção da paciente e eu consegui ter 15 óvulos, tá? Nesse momento, eu não sei se todos eles estão adequados para a gente fazer o procedimento, né? Vou guardar esses óvulos, então, numa plaquinha que está já preparada com o nome completo da paciente, né, com um número de prontuário criado exclusivamente para ela, que já tem um lugar endereçado a ela nas nossas estufas. Vou estar sempre checando com um colega meu, fazendo no mínimo um double check, então todo mundo vendo junto de onde está vindo esse material, para onde ele está indo e para onde ele vai, né? E vou guardar, então, esse material na estufa até que dê a hora de que eu possa fazer a inseminação desses óvulos, tá? Nesse meio tempo, o companheiro da paciente, então, vai até a sala de coleta seminal, faz a coleta seminal,
ou se a gente vai trabalhar com algum sêmen que a gente já tem congelado aqui no laboratório, a gente vai usar esse tempo, então, para fazer esse processamento seminal. Respeitado o tempo, então, de espera para que esses óvulos reorganizem citoesqueleto, volte a ter estabilidade, a gente vai fazer, então, o procedimento de denudação desses óvulos. Agora sim, então, eu vou retirar todas aquelas células foliculares que vieram junto com esses óvulos e eu vou conseguir determinar quantos óvulos maduros eu tenho para fazer a inseminação. Então, se eu tenho 15 óvulos, eu vou denudar todos esses óvulos, vou levar para o microscópio com um aumento maior, com uma placa preparada já, e ali eu vou determinar, então, quantos óvulos maduros eu vou ter para inseminar. Então, digamos que numa paciente que tem 15 óvulos, é comum que ela não tenha todos esses óvulos maduros adequados para a gente inseminar. Então, vou dizer que ela teve 12 maduros, tá? Os 12 foram inseminados, os 12 vão voltar para estudo, tá? Posso só te interromper rapidinho? Porque veio uma pergunta para nós, a paciente perguntou, ela quer ter 2 embriões, ela perguntou se ela pode inseminar 2 óvulos. Eu acho importante, né, a gente explicar que não funciona bem assim, né? Então, não, infelizmente, a gente inseminar 2 óvulos não é garantia de que a gente vá ter esses 2 embriões, por causa disso que a Shana vai explicar para vocês agora. Tá? Então, a gente está partindo dos 12 óvulos maduros, né, na nossa hipótese, como ela falou, e ela vai explicar, então, por que não é interessante a gente inseminar somente o número de óvulos que a paciente deseja ter depois em embriões. Sim. O processo de fertilização in vitro ele é um funil. Então, como vocês puderam ver, eu já comecei com 15 óvulos e nem todos eles estavam adequados para que eu fizesse o procedimento de inseminação. A partir daí, então, vou dar seguimento. A gente vai limpar, denudar, que é tirar essas células foliculares da volta, né, dos óvulos que eu tenho. E aí vou olhar, vou inseminar aqueles que estiverem maduros. Inseminei 12, hipoteticamente. Levei para a estufa de volta. E amanhã, então, eu vou avaliar a fertilização, tá? Quando eu chegar bem cedinho, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar esses 12 óvulos, tá? A taxa de fertilização, ela não é 100% também. Ela gira em torno de uns 80%, tá? Os óvulos, eles precisam fertilizar de forma normal. Então, eu colocar o espermatozoide dentro do óvulo não é garantia de que vai fertilizar, tá? Eu sei que eu coloquei o espermatozoide lá dentro, mas o trabalho é com as células, né? Então, a única coisa que eu posso fazer é esperar, tá? Então, Shana, surgiu uma pergunta aqui. Qual a diferença entre inseminar e fertilizar? Inseminar é o processo em si. Eu pego o espermatozoide e levo com a agulha lá dentro do óvulo, tá? Fertilizar é quando vai haver a singamia, né? Os 2 pacotinhos genéticos, como a gente sabe, o óvulo tem metade da carga genética e o espermatozoide traz a outra metade. Fertilizar é quando esse processo acontece e o material vai se fundir para formar um ser diploide, né? Como a gente tem a carga genética adequada. Então, nem todos os óvulos vão fertilizar. Esse processo não vai acontecer, tá? Ou pode acontecer de forma anormal também, tá? Então, só posso trabalhar com aqueles óvulos que eu ver que estão fertilizados. É um processo visual. Entre 18 e 20 horas eu consigo avaliar quantos pronúcleos, que são os pacotinhos, né, de carga genética. Isso. Eu consigo visualizar eles e eu só posso ver 2. Então, eu só vou trabalhar com estes óvulos que fertilizaram de forma normal. Então, se eu inseminei 12, hoje eu avaliei e tinha 10 fertilizados de forma normal, tá? E aí o processo vai se seguir. Esses embriões vão voltar para a estufa, a gente olha apenas uma vez ao dia para evitar a retirada, né, da placa e de toda a corte embrionária da paciente para evitar essas trocas de temperatura, né? Eu vou olhar uma vez ao dia, então eu vou olhar lá o D2, o D3. A paciente pode transferir em qualquer momento, quando a gente julgar, quando se julgar que é o momento de transferir, a partir do 2º dia de evolução, a gente pode transferir, tá? E aí vou avaliando, se a paciente for levar blastocisto, a gente vai avaliar, vai classificar os blastocistos e daí a gente vai definir lá no dia qual blastocisto a gente vai transferir, quantos blastocistos a gente vai transferir. Se ela tem os blastocistos sobrando, a gente vai congelar também. Ou se aquela paciente, por algum motivo, não vai transferir,
né? A gente vai fazer o congelamento de todos aqueles embriões. Enfim, aí cada paciente vai tomar o seu destino, né? A gente pode fazer biópsia também, que a gente faz em estágio de blastocisto, né? Entre o quinto e o sexto dia de evolução. Então, a gente vai definindo as condutas para cada paciente também com base nessas informações que eu vou retirando da análise, né? De olhar todos esses embriões. Deixa eu aproveitar o gancho, né? Que tu falou, a paciente vai transferir, enfim. Tem muita dúvida das pacientes quanto ao número de embriões que elas podem transferir, né? A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que limita o número de embriões. Antigamente, né, lá há alguns anos, se fazia uma transferência de um número maior de embriões, mesmo porque a gente tinha um cultivo embrionário um pouco mais limitado. Hoje em dia, as técnicas de cultivo embrionário, elas evoluíram muito, elas são muito boas, a gente consegue mimetizar bem o corpo humano in vitro, né? Então, a gente está limitando a transferência, o número de embriões transferidos para tentar diminuir gestações gemelares, trigemelares ou múltiplas, que é sempre gestação de risco, tá? Então, assim, a resolução do CFM diz o seguinte: pacientes de até 35 anos, tá, podem transferir no máximo 2 embriões, independente do dia que for ser transferido. Pode transferir no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Dependente do dia, paciente até 35 anos transfere no máximo 2 embriões. Tá? Pacientes com idade de 36 a 39 podem transferir no máximo 3 embriões. Também, independente do dia que for ser transferido. Tá? Pacientes com 40 anos ou mais podem transferir no máximo 4 embriões. Nunca vai passar de 4, tá? A gente nunca vai transferir 5 ou mais, tá? Sempre vai ser no máximo 4. Saliento que, independente da idade, a gente leva muito em consideração a qualidade do embrião, tá? Então, quanto melhores forem os embriões, mais chance de a gente diminuir esse número, tá? Então, independente se a paciente tiver 28, 35, 37, se ela tiver embriões muito bons, é possível que a gente acabe transferindo um só. Diga, pode falar. Não, termina que eu vou complementar depois da... Tá. Então, é possível que a gente transfira um só, porque essa é a tendência mundial, inclusive, tá? A gente está conseguindo melhorar tanto o cultivo desses embriões, a gente está conseguindo produzir embriões tão bons que a gente consegue transferir um só e não interferir na chance de gravidez dessa paciente, tá? Então, vai depender da idade da paciente, mas também vai depender da qualidade dos embriões, tá? Mais um detalhe só que eu quero explicar. Do histórico da paciente também a gente leva em consideração. Exatamente, né? Com certeza. Quantas transferências? Isso, aquela paciente que já vem com história de transferir 1, transferir 2, não engravida, né? A gente tende a aumentar o número também. Então, independente, né, dessa resolução, a resolução, na verdade, ela nos bota um limite, né? Um limite máximo do que a gente pode transferir, mas a gente sempre vai levar em consideração a qualidade dos embriões e, como a Shana falou, o histórico da paciente, se ela já fez outras vezes, quantos embriões ela já transferiu da outra vez, tá? Saliento também nos casos de receptoras de óvulos, né? As pacientes que participam do programa de ovo-doação, a gente sempre vai levar em consideração a idade da doadora, tá? Então, independente do número de embriões que a receptora tiver, a gente vai levar em consideração a idade da doadora para definir quantos embriões a gente vai transferir, tá? Eu tô vendo que entrou uma pergunta aqui, é vocês que decidem ou é o médico que decide? Na verdade, é uma decisão conjunta, né? A gente faz o apanhado, a gente tem todo o histórico de todo o desenvolvimento da corte, a gente também está a par do histórico da paciente, né? Então, a gente faz essa discussão. O tratamento de fertilização in vitro, a gente deve lembrar que ele é multidisciplinar, né? Existem muitas coisas envolvidas. Então, uma reunião com os médicos, uma discussão de caso entre todas as áreas envolvidas nesse processo, vai chegar, então, a definição, junto com o casal, obviamente, né? Isso aí. De quantos embriões transferir. Isso aí. Shana, aproveitando, então, que tu deu toda essa explicação super boa de como é que funciona, né? Falando sobre o cultivo embrionário, então, a Shana falou para vocês, né, de... essa coisa que a gente tem que ficar retirando os embriões da estufa uma vez por dia para poder visualizar como é que eles estão e tudo mais. Eu acho que vamos falar
do nosso novo Nosso xodó querido. do laboratório, nosso queridinho. Tá, o pessoal que nos acompanha já deve saber, né? A gente hoje está contando com um equipamento novíssimo, maravilhoso, que é o Embryoscope. Tá? Um Eu equipamento vou até me transferir para lá. Isso, a Xana vai Tá? mostrar para vocês, tá? Surgiram também perguntas sobre o Embryoscope, o que é, como é que funciona, então a gente vai explicar para vocês, tá? O Embryoscope, então, ele é uma incubadora também, ele é uma estufa, tá? E a gente mantém os embriões lá dentro. O que é a grande diferença, o grande diferencial dessa incubadora? A gente não precisa, em momento nenhum, retirar os embriões de dentro dela. Tá? Ela é toda equipada com câmera e essa câmera fica tirando fotos sequenciais de cada embrião e no final a gente consegue produzir um filme de cada embrião da paciente. Tá? Então a gente não precisa ficar tirando da estufa todos os dias para olhar como é que está o desenvolvimento. Então a gente não vai interferir no equilíbrio, a gente não vai interferir na temperatura, a gente não vai interferir no pH, então vai ser um meio muito mais controlado e muito melhor de cultivar esses embriões. Tá? E no fim, a gente ainda tem um videozinho de cada embrião, que é eu pessoalmente, assim, eu não me canso, eu acho que eu nunca vou me cansar de ver, porque é uma coisa muito legal e muito bonita. A Xana vai mostrar para vocês, tá? O equipamento está ali atrás dela, ela vai mostrar para vocês um videozinho também, e aí a gente já consegue explicar um pouquinho para vocês também da morfologia dos embriões, né? A gente vai ter um exemplo bem bonito. E aí a gente já pode dar uma explicadinha, porque eu já tenho perguntas aqui também sobre classificação embrionária, então a gente já encaixa essas duas coisas. Isso. Então, assim, eu vou mostrar um vídeo e aí na imagem final eu vou dar uma paradinha, Letícia. E aí eu vou explicar as partes do embrião, que isso vai facilitar na hora da gente explicar também a classificação de blastocisto. Sim. Tá? Uhum. Então, assim, aqui dá pra ver bem? Letícia? Dá. Tá. Os comentários acabam ficando em cima. Se conseguir, de repente, baixar um pouquinho o celular, acho que o pessoal vai conseguir enxergar melhor. Aí, Assim? perfeito. Tá, eu vou ficar segurando um pouquinho. Uhum. Perfeito. E aí eu vou dar Então, assim, o que a gente tem aqui é a foto, né, de um pocinho onde o embrião fica, né? A placa é cheia de pocinhos pequenininhos e em cada pocinho desses fica o embrião. Então, isso aqui tudo é o pocinho e lá no fundo está depositado o embrião, tá? Isso é um óvulo recém-inseminado, tá? Um óvulo maduro que a gente inseminou. E aí, rapidamente, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, não sei se dá para ver direitinho, mas eu consegui avaliar os pronúcleos. Começou a fazer as divisões celulares. É ou não é uma coisa linda? Formou, tá começando a compactar, abrindo a blastocele. E se formou um embrião. É um pouco rapidinho aqui no fim, eu vou tentar dar uma paradinha numa fotinha um pouquinho melhor. Tá? Assim. Mais ou menos, acho que é o que... Tá bom? Não. Mas pro final, aí, ó. Assim eu acho que tá bom. Sim, acho que dá para dar entendimento, né? Então, o que acontece? Vocês viram que o embrião, ele começa a encher a cavidade dele, né, de água. Tudo isso aqui é líquido, né? Então, aqui a gente tem a zona pelúcida, que é a casquinha que protege o embrião. Aqui a gente tem as células do embrião. Isso aqui tudo a gente chama de trofoblasto, tá? E essa parte mais compactada é o embrião em si, tá? Então, assim, isso aqui, na verdade, é o que vai dar origem ao feto. Isso aqui se chama massa celular interna, tá? E a gente dá uma nota para isso também. E isso aqui se chama trofoblasto, tá? Que é o que dá origem à placenta e aos anexos, tá? E a gente dá uma nota para isso aqui também. E a gente dá uma nota para todo esse embrião como um todo, tá? O que acontece? O embrião começou ali, como vocês viram, ele compacta todas as células e daí ele começa a crescer, encher a cavidade dele de líquido, até que essa zona, que é molinha, vai ficando tão fininha que rompe. E aí, quando ele rompe, todo esse embrião consegue sair e grudar no útero, então, para fazer o nosso beta positivo que a gente tanto espera, e a gravidez e o nosso bebê em casa. Tá? Então, acho que Fala. É bom salientar, Xana, a importância de um embrião ser um blastocisto. Né? É bom a gente explicar que o embrião ele tem que ser um blastocisto para ele ter chance de implantação no endométrio.
Então, por isso que os Exatamente. embriões que a gente leva em cultivo até quinto, sexto dia, aqueles embriões que não atingirem estágio de blastocisto, não adianta a gente manter eles e nem transferir, porque eles não têm chance de implantação. Somente tem chance de implantar, chance real de gerar gravidez, os embriões que atingirem esse estágio de blastocisto desse vídeo que vocês estão vendo aí. Tá? Por isso que a gente, sempre quando a gente leva o cultivo até quinto e sexto dia, a gente só transfere, congela e biopsia, enfim, os embriões que atingem esse estágio. Só para complementar, assim, um embrião que ele não chega ao estágio de blastocisto, acho que agora eu vou mudar aqui um pouquinho. Tá. O embrião que ele não chega ao estágio de blastocisto, ele já está me dando claros sinais de que ele não é um bom embrião, de que ele não é um embrião Exatamente. normal. Não adianta eu fazer nada com ele, né? Não adianta eu biopsiar ele, não adianta, né, eu transferir ele, porque eu tô desgastando, né, o custo do paciente, o emocional do paciente que vai depositar uma fé naquele embrião que vai ser biopsiado, que não vai servir para nada, né? Não é ético, né? Então a gente só biopsia embrião que chega a blastocisto, tá? Que tem potencial de implantar, tá? Eu acho que se tu quiser agora seguir naquela questão da classificação, a partir disso, dessa... Sim, sim. Então, a gente recebeu uma pergunta, né? Uma paciente, ela disse que ela tem 2 embriões, um deles classificado como 4BB e o outro como 5AA. O que que isso significa, o que que significa o número e a letra, tá? Então, como a Shana mostrou para vocês ali, o blastocisto e toda a estrutura dele, né? O número significa o grau de expansão desse blastocisto, porque o blastocisto, ele começa inicial, quando ele tem pouco líquido na cavidade, esse líquido vai aumentando, as células do trofoblasto vão ficando mais diferenciadas e ele vai expandindo, tá? Então, a gente tem essa numeração relativa ao grau de expansão desse blastocisto, tá? As letras podem ser A, B e C. A primeira letra é relativa à massa celular interna, a segunda letra é relativa ao trofoblasto. Tá? Então, é uma classificação que a gente dá para ele, sendo que A é a massa celular que está mais compactada, que está mais definida, com um número bom de células. B é aquela massa celular que está na média e C é uma massa celular com pouca célula e às vezes as células mais soltas. Tá? Então, uma classificação A e B é sempre uma classificação boa, uma classificação C é um pouquinho pior, mas não invalida totalmente esse embrião. Tá? O mesmo vale para o trofoblasto. A gente tem classificação A, B e C. Também a gente vai avaliar as células do trofoblasto, se elas estão todas com mais ou menos o mesmo tamanho, se elas estão coesas ou se elas estão com uma quantidade diminuída e mais frouxas. Isso a gente vai, então, mudando a classificação. Tá? Essa classificação morfológica ela é importante, né? Porque assim a gente define aqueles embriões que morfologicamente são normais. Tá? Morfologia, claro, não quer dizer, não nos garante, né? Infelizmente, a gravidez, mas nos direciona para um lugar melhor. Diga. Exatamente isso que eu ia falar, assim, eu acho que essa questão de classificação embrionária, ela merece um pouquinho de reflexão, porque frequentemente é uma questão que gera um pouquinho de ansiedade nas pacientes, né? Mas será que eu tenho um embrião bom? Quantos embriões bons eu tenho? Que classificação que é? Bom, enfim, o que é um bom embrião? Para a gente começar, né? Um bom embrião é aquele que vai me levar onde eu quero, né? Ele vai me levar na gravidez, ele vai me levar ao bebê em casa, né? Se ele é 5, se ele é 4, se ele é AB, no fim das contas, acaba que tanto faz, né? Assim, a classificação embrionária é uma ferramenta que ela ajuda muito o embriologista no laboratório a ranquear a qualidade desses embriões, tá? Ela ajuda muito quando a paciente não faz biópsia, tá? Porque o que acontece? Frequentemente, os embriões mais bonitos de uma corte, né, os que estão disponíveis para o paciente, são os embriões normais, tá? Mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes o embrião mais bonito, quem vê cara não vê cromossomo, não vai ser normal. Então eu acabei transferindo para uma paciente que não fez biópsia o embrião top, tá? E aí a paciente pode ou engravidar ou não engravidar. E se ela não engravidar, aquele embrião ali até pode ter sido normal, que eu não sabia, né? Porque eu não fiz a biópsia, ou era alterado, né? E aí eu também não sabia, né? E se o embrião era normal e não engravidou, pode ter sido por algum outro motivo, ou ela não estava com endométrio ideal, alguma coisa fugiu ali e não foi. E aí quando ela vier para uma outra transferência... Não depende só do embrião, né? Isso é importante a gente salientar também. A chance da gravidez não depende só do embrião. Exatamente. Então, quando ela vier para uma próxima transferência, já não vai ser aquele embrião topíssimo que eu vou transferir, né?
se ela não tiver um embrião equivalente, né? E aí aquele embrião também é euploide, aí naquele ciclo deu tudo certo, e daí ela engravidou, né? E aí deu tudo certo, e aquele embrião que não era o top de linha foi o que engravidou, né? Então, é uma ferramenta boa, ajuda, funciona muito para o embriologista, mas ela não é decisiva, né? Não é decisiva, porque se eu tenho um embrião que está ali meio médio, não quer dizer que ele não vai engravidar e que eu não vou engravidar com ele, né? Isso aí. É mais sobre isso, assim. Eu vou aproveitar o gancho, então, porque a gente tem muita pergunta de biópsia, né? A gente já tinha recebido ao longo dos dias, eu estou vendo que está surgindo aqui nos comentários, então vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho de biópsia, tá? A biópsia, então, é um procedimento que a gente avalia a carga cromossômica de cada embrião, tá? A doutora Maria Tereza já comentou sobre isso na live que ela fez, né, com o doutor João, foi super bom, foi bem explicadinho, mas vamos repetir um pouquinho para vocês. A biópsia, então, ela determina a carga cromossômica de cada embrião, né? Todas as nossas células, todas as células humanas, elas possuem uma carga normal de 43 cromossomos, 46 cromossomos ou 23 pares desses cromossomos, tá? O que a biópsia faz? A biópsia conta esses cromossomos de cada embrião para ver se essa contagem está correta. Se a gente tem uma alteração nessa contagem de algum cromossomo para mais ou de algum cromossomo para menos, por exemplo, ao invés de ter um par, eu vou ter um só, aí eu tenho uma monossomia. Ao invés de ter um par, se eu tiver 3, aí eu tenho uma trissomia. As trissomias são aquelas que podem causar doenças que são compatíveis com a vida, como, por exemplo, síndrome de Down. Tá? Então, o que a gente pode analisar isso no embrião? Pode. É para todo mundo? Não necessariamente. Tá? Todo mundo pode fazer sim, o paciente quer fazer, não tem problema, faz, mas a gente tem indicação sim para isso. Tá? A gente tem indicação de idade, pacientes de 38 anos para cima, indicação de pacientes que tiveram aborto de repetição, pacientes com falhas de implantação, e aí, naturalmente, entram pacientes mais jovens também, tá? Mas, principalmente, pacientes acima de 38 anos e com esse histórico de abortos repetitivos ou falhas de implantação. Como é que funciona, então? Aquele blastocisto ali que a Xana mostrou para vocês, por exemplo, a gente precisa tirar um pedacinho do trofoblasto. Lembram? O trofoblasto é aquela parte mais externa que a Xana mostrou para vocês, né? A gente não mexe na massa celular interna porque a massa celular é o que vai dar origem ao feto e posteriormente ao bebê, tá? Então, nessa parte a gente não mexe, a gente mexe só no trofoblasto. A gente vai, então, tirar um pedacinho desse trofoblasto do embrião e vamos mandar para análise, tá? E a análise vai nos dizer, então, quantos cromossomos cada embrião tem, tá? Tem muitas dúvidas sobre o sexo dos embriões, né? Se a gente fica sabendo o sexo. Só pela morfologia, só de olhar para o embrião, por exemplo, aquele embrião que está ali na tela atrás da Xana, a gente não sabe se é masculino ou feminino. Só pela morfologia não tem como saber. Fazendo a biópsia, a gente pode sim ficar sabendo dessa informação, porque cromossomos sexuais também são avaliados na análise. Sim, até porque existem síndromes que envolvem os cromossomos sexuais que também são pegos pela análise, né? Então, os cromossomos sexuais também são estudados. Exatamente. Posso escolher o sexo do embrião? Não. Tá? A norma brasileira não permite que a gente faça a biópsia pura e simplesmente para escolher um embrião de determinado sexo. Tá? Isso é permitido, obviamente, nesses casos dessas alterações que estão ligadas ao sexo, que vão ser ligadas ao cromossomo X. E aí sim, nesses casos a gente pode transferir o embrião de determinado sexo que não vai ser portador dessa doença, tá? Mas essa é uma dúvida super recorrente, tá? A gente não pode selecionar o embrião pelo sexo para transferir. Só vale lembrar que para doenças de herança, né, do sexo, o padrão ouro é ainda fazer o estudo da análise, né? A live da doutora Maria Tereza, ela contemplou isso também, que são 2 tipos de análise diferentes. Então, pode ser feito para a gente fugir daquelas aquelas síndromes, né, e heranças sexuais, mas o padrão ouro é se fazer o estudo da alteração. Isso. Uma outra dúvida que surge bastante sobre a biópsia, se a biópsia pode prejudicar o embrião. Sim, infelizmente a biópsia pode prejudicar o embrião porque é um procedimento invasivo. A gente está tirando um pedaço desse embrião, né? Essa chance é muito baixa, né? Não é uma chance assim que
suba muito mais que 15%, mas sim, infelizmente é um risco que a gente corre, por isso que tem que ser muito bem avaliado o custo-benefício da realização da biópsia, né, por cada casal. Porque sim, o risco sempre existe, é um risco baixo, mas o risco existe. Existem estudos, né, que saíram até que pacientes com menos de 35 anos não se beneficiam do estudo genético, né, da biópsia do Exatamente. PGTA. Né? E aí, Exatamente. acima de O risco 35 não compensa, né? compensa. É. O risco não compensa. Aproveitando então que a gente está falando de biópsia, os embriões que são biopsiados, eles são obrigatoriamente congelados, né? A gente não tem resultado, a gente não recebe o resultado a tempo, então esses embriões são congelados. A gente tem bastante perguntas sobre congelamento de embriões também, tá? Então a gente tem aqui quais as chances de um embrião que foi congelado por 2 anos ou que ficou congelado por 3 anos, se ele mantém a viabilidade, né? Então, quer explicar um pouquinho, Xana, como é que funciona? Bom, a resposta para essa pergunta é sim, né? Na verdade, toda técnica que a gente usa dentro do laboratório de fertilização in vitro, ela tem um risco inerente, né? Eu gosto de repetir uma frase que a doutora Mariângela usa muito, que é em medicina nada é 100%, né? Aqui também não é Exatamente. nada 100%. A gente sempre vai ter um risco associado à técnica, riscos baixos, tá? A nossa taxa de pós-descongelamento e de sobrevivência dos embriões gira em torno de 98%, tá? A gente usa a técnica de vitrificação, né, que é relativamente nova, né, e funciona muito bem, né? Então, assim, eu costumo dizer para os pacientes que a parte do congelamento não precisa se preocupar muito, assim. Claro que existe um risco inerente, mas para quem é bem treinado, né, tranquilamente, o embrião pode ficar congelado também quantos anos forem. Existem relatos de gravidez de embrião congelado há 10, 15 anos e o embrião mantém a viabilidade, né? Mantém a sua viabilidade e não interfere também, né? Não modifica, o congelamento não modifica o embrião, né? Não vai interferir em nada ali no embrião, não vai melhorar e não vai piorar o embrião, né? É só mesmo o risco do congelamento, que é baixo, né? Como eu já falei, da taxa de sobrevivência. Deixa eu só falar uma coisa que a doutora Maria Tereza, nossa geneticista maravilhosa, complementou ali para nós, e é verdade, acho que é bom a gente salientar isso aí. Quando a gente diz que pode prejudicar o embrião, pode prejudicar a viabilidade dele, tá? Não vai, de maneira nenhuma, alterar geneticamente esse embrião. Tá? O embrião que tem uma contagem X de cromossomos vai manter essa contagem X com a realização da biópsia ou não. Tá? A realização da biópsia ela pode prejudicar somente a viabilidade. Esse embrião ele pode não sobreviver quando a gente descongelar. Tá? Esse é o dano que ele pode causar. Não vai alterar a carga genética nem a carga cromossômica desse embrião. Tá? Isso e aí não é vai bem melhorar importante também, deixar né? bem claro. Biópsia não melhora embrião. Biópsia não melhora embrião. Exatamente. A biópsia não interfere na genética do embrião. Isso aí. Ela, né? Isso aí. Não melhora embrião. Não existe nada, na verdade, que a gente possa fazer. Se existisse, seria maravilhoso, mas depois do embrião feito, ele está feito, né? Então, assim, não existe por enquanto a gente não chegou ainda nesse nível, né? O que a gente tem disponível é acompanhar esses embriões e propiciar o melhor meio, né? O melhor tudo para esse embrião se desenvolver bem, mas a gente não consegue mexer nesse embrião e melhorar o embrião ainda. Isso aí. Isso aí. Tá. Falando então ainda do congelamento, né? Então, vocês já sabem que o congelamento não interfere na qualidade do embrião, nem na viabilidade. Os embriões podem ficar congelados o tempo que for necessário, né? Quando a gente descongelar, eles vão continuar com a mesma qualidade. Tem muitas dúvidas também sobre o descarte desses embriões, como é que funciona, se dá para descartar. No Brasil, então, a lei permite que os embriões sejam descartados depois de 3 anos de congelamento. Tá? Então, no mínimo 3 anos, esses embriões têm que ficar congelados para poder ser solicitado um descarte. Salvo embriões que foram analisados através da biópsia. Tá? Os embriões que a gente já sabe que são alterados, que têm essa carga cromossômica alterada, esse embrião não vai gerar uma gravidez, e se gerar uma gravidez, ele vai gerar um aborto, então esses embriões podem ser descartados a qualquer momento. Tá? Que é diferente só puxando... de puxar o de óvulo.
que é diferente do Isso. descarte de óvulo e de espermatozoide, né? O embrião, ele é uma carga genética de duas pessoas também. As duas pessoas precisam estar cientes e ok de que a gente vai fazer esse descarte. Onde um não quiser, não é feito. Diferente do óvulo e do espermatozoide, que pode ser também a qualquer tempo também descartado. Não precisamos respeitar esse tempo de 3 anos. Veio, congelou os óvulos, daqui 1 ano eu não quero mais, ok, né? Sêmen é a mesma coisa. Pode ser descartado. Outra dúvida recorrente, até a Graziella botou um comentário aqui, que o embrião foi biopsiado depois de congelado, e agora está ótimo na minha barriga, que legal, a gente fica super feliz de ter esse retorno. As pacientes perguntam muito também, é uma dúvida bem recorrente, se pode fazer a biópsia de embriões que já estão congelados. Sim, a gente pode fazer a biópsia desses embriões que estão congelados, vai só, claro, vai ser uma manipulação a mais, porque a gente precisa descongelar esse embrião, esperar ele reexpandir, fazer a biópsia, congelar novamente, tá? Não tem Fora isso, problema nenhum. não tem problema nenhum. A gente pode realizar a Nenhum. biópsia de embriões que já estão previamente congelados. Isso aí. O que mais? Vamos ver o que mais está surgindo de pergunta. Falar um pouquinho normal. Diga. Uma pergunta. O resultado normal da biópsia significa que a criança não terá nenhuma doença? Infelizmente, não. Tá? Tem doenças que a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue pegar com a análise genética. Por exemplo, o autismo não é visto na biópsia, né? E aí teríamos que voltar lá para a live da doutora Maria Tereza e do doutor João, né? Que falou sobre a diferença de PGTA e PGTM, né? Então, assim, o PGTA é um screening, como tu explicou antes, né, Letícia? A gente vai... É uma técnica que vai ver o número de cromossomos, né? Vai ver as aneuploidias, que é esses números, quantos cromossomos eu tenho, ou até talvez alguma um aumento do braço, de um cromossomo, alguma coisa assim, né? Doenças que são gênicas, que são de pedacinhos muito pequenos dentro do cromossomo, isso não vai ser visto, né? Só que, é claro, aí o paciente já chega na clínica com um histórico familiar, já traz isso de que alguém na família é afetado, e aí se constrói uma sonda, um outro jeito de procurar aquela alteração, tá? Então, assim, tem coisas que não vão ser pegas, tá? Na biópsia normal, tá? Isso aí. Surgiu uma dúvida agora das diferenças de PGTA e PGTM, que tu mencionou, né? Se eles são a mesma coisa, se tem que fazer os dois ou o médico indica. Não são a mesma coisa, tá? O PGTA, ele tem esse Azinho no final relativo a aneuploidias, tá? Então, esse teste é o teste que faz o screening dos cromossomos de cada embrião. Ele vai analisar somente a carga cromossômica, tá? Esse é o PGTA. Ele vai contar quantos cromossomos cada embrião tem e esse é o resultado que a gente vai ter. Isso, vou dar alguns exemplos de alterações que pegam no PGTA, tá? Down, Patal, Turner, Klinefelter, Edwards, tá? Essas síndromes além de outras tristomias e monosomias que não são compatíveis com vida, né? Isso aí. Então, assim, isso são síndromes compatíveis com a vida que o PGTA pega, tá? Isso aí. Claro, né? Além dessas outras alterações que a gente mencionou, de outras trissomias, de outros cromossomos e monossomias, que é aquilo que eu expliquei para vocês quando tem uma cópia só de cada cromossomo. Tá? O PGTM, então, a diferença, o PGTM, aquele M ali é de monogênicas, são de doenças monogênicas, doenças que são expressas por um único gene. Tá? Isso aí é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, tá? Não é para todo mundo, definitivamente não. Do casal, então, a esposa ou o esposo ou os dois, eles têm que expressar essa doença e aí o exame é um pouquinho diferente. Tá? Vai ser confeccionado uma sonda que ela vai agir nesse gene, ela vai identificar onde está no gene essa alteração. Tá? E isso aí a gente vai conseguir. Isso, exatamente. E aí a gente vai conseguir identificar no embrião se há a presença dessa alteração deste gene específico. Tá? Então, além de fazer a contagem dos cromossomos, que isso também é realizado, isso é uma coisa, no PGTM, então, vai ser analisado essa doença específica, tá? Então, não.
PGTM não é para todo mundo, é só para esses casos específicos de pacientes que já têm uma doença Já previamente vem com conhecida. histórico. Isso, já vem com histórico. A gente Exatamente. precisa E saber aí o que procurar, isso, né? A gente precisa isso saber aí. o que procurar. Não tem como. Isso. É uma análise um pouquinho diferente. Quer adicionar mais alguma coisa de biópsia? Podemos passar para uma outra pergunta? Mas vamos passar, deixa eu tô olhando aqui também. Acho que... Eu tenho aqui tem uma pergunta bem legal, que eu acho que daí a gente já pode explicar. O paciente perguntou se pode ser feita inseminação com banco de sêmen ou se tem que ser FIV. Isso é bem importante, é bem legal. Então, assim, primeira coisa, acho que pode sim ser feito a inseminação pode ser feita com banco de sêmen. Vou diferenciar rapidinho para vocês, então, o que é uma inseminação artificial e o que é uma fertilização in vitro. Às vezes as pessoas confundem, né? Mas eles são procedimentos diferentes. Tá? A inseminação artificial, então, é quando a gente faz um preparo do material seminal, a gente faz uma concentração nos espermatozoides e esse preparado é depositado diretamente dentro do útero da paciente. Tá? E a partir daí, a natureza age sozinha. Os espermatozoides vão nadar até as tubas uterinas e a gente espera que a fertilização aconteça ali de forma natural. Tá? Isso é a inseminação artificial. A fertilização in vitro, então... Que precisa de um sêmen de uma qualidade boa, né? No mínimo. Exatamente. A fertilização in vitro, então, é quando a gente faz a retirada dos óvulos dos ovários da paciente, que é toda aquela explicação que a Shana deu da nossa rotina do início. A gente vai coletar esses óvulos, dos óvulos das pacientes, dos ovários das pacientes, e a gente vai introduzir um espermatozoide dentro de cada óvulo. Tá? Então, qual é a diferença? Dá para fazer os dois com semente de doador, não tem problema. A diferença é que para inseminação artificial, como a Shana falou, a gente precisa que o sêmen tenha uma concentração normal. Tá? A gente não pode, assim, poder até pode, mas vai diminuir muito a chance de gravidez se a gente realizar a inseminação artificial com uma amostra oligospermica, ou seja, uma amostra que tem uma baixa contagem de espermatozoides, tá? Os bancos de sêmen, normalmente, eles têm amostras específicas para inseminação artificial e específicas para fertilização in vitro. Porque para fertilização in vitro, essa amostra pode, sim, ser um pouquinho menos concentrada, porque a gente vai fazer todo esse processo do processamento do sêmen e a gente vai pegar um espermatozoide de cada vez. Tá? Então, essa é a diferença da inseminação artificial para fertilização in vitro e, sim, ambos podem usar sêmen de doador. Claro que além do preparo seminal para a gente tirar usar aqueles espermatozoides que são móveis e que são os mais adequados, o procedimento de inseminação em si, olhar no microscópio, me permite escolher aquele espermatozoide que está com a cabeça mais adequada, que está tá mais bonitinho, né? Tá nadando direitinho, e eu fazer ainda, além de fazer a escolha por preparo, eu consigo fazer a escolha, né? Eu escolher aquele que está mais, então é uma segunda escolha, uma segunda seleção espermática. Né, na ingestão. Sim. Deixa eu só voltar para a biópsia rapidinho, porque teve um comentário que me chamou a atenção ali. Preocupação se a biópsia vai prejudicar a criança no futuro. Né? Se a gente faz biópsia no embrião, ele é euploide, a gente transfere se essa criança pode nascer com algum problema. De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. A biópsia não vai causar alguma sequela no feto e no bebê e posteriormente na criança. Tá? Isso aí não vai acontecer. Esse pedacinho que a gente tira é um pedacinho do trofoblasto, que é a estrutura do embrião que vai gerar os anexos embrionários, como placenta, córeo e outras estruturas, tá? A estrutura que vai gerar o bebê, que é a massa celular interna, isso aí a gente não mexe, tá? Isso fica intacto. Então não tem esse risco de a criança depois nascer com algum problema por causa da biópsia, tá? A biópsia é um procedimento seguro, obviamente ele envolve risco, como a gente falou para vocês, mas ele é um procedimento seguro, tá? Não é contraindicado, e se fosse a gente nem faria, né? Então não precisa se preocupar com isso, que a gente garante isso aí. Isso me faz lembrar de um questionamento que eu recebo bastante também, que é medo do congelamento, né? Então, assim,
nessa fase do congelamento, todas as células, né? Nessa fase dos embriões, todas as células têm a mesma potência, digamos assim, né? Então, se porventura no congelamento alguma outra célula não sobreviver, não há problema nenhum, porque o embrião tem, né, competência para dividir e se recolocar aquelas células, que é diferente Uhum. do congelamento de óvulos, por exemplo, né? O Exatamente. óvulo é uma célula única, né? E o óvulo sendo uma célula única, se alguma coisa acontecer ali no congelamento, né, não vai sobreviver o óvulo, eu perdi um potencial embrião, né? O embrião tem muitas células. Se uma outra célula acabar, se eu acabar perdendo, né, morreu durante o congelamento ou descongelamento, não tem problema. O embrião se redivide, repõe e retoma. Óvulo não, Uhum. né? A nossa taxa de congelamento de óvulos também é boa, mas é ligeiramente menor também do que a taxa de congelamento de embriões, justamente por esse fato. O óvulo é uma célula única, é uma célula bem maior, a superfície de troca é bem maior, né? Com os crioprotetores, um monte de coisas Uhum. envolvidas, né? É isso aí. Deixa eu ver como é que a gente está de horário. A gente tem É, uns 10 minutinhos mais ou menos. Eu só tá. queria falar de uma questão que surgiu também, para a gente falar um pouquinho de fator masculino. A paciente relatou que o esposo tem baixa contagem de espermatozoides, se é possível fazer FIV. Sim, é super possível, tá? A gente está Aí aqui foi para isso, criado um aí sim fator é. masculino. Exatamente, porque assim, pode ter uma contagem baixíssima de espermatozoides, tá? A gente consegue fazer um processamento nesse sêmen para concentrar os espermatozoides que forem móveis e que forem viáveis. Tá? Claro, nesse caso, a gente obrigatoriamente tem que fazer a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é isso que a gente explicou para vocês, de pegar um espermatozoide e colocar dentro do óvulo. Tá? Mas sim, é super possível, a gente consegue concentrar esses espermatozoides e aí a gente consegue ter um número de espermatozoides suficiente para injetar cada óvulo dessa paciente. Chegou também uma outra pergunta lá na nossa caixinha de perguntas sobre. Vou ler a pergunta aqui. Meu esposo tem baixa contagem de espermatozoides. É possível fazer FIV? Sim. E aí diz. Não, não é essa pergunta, Letícia. Não é Essa foi a que eu acabei de falar. não. É aquela pergunta, tu que tá com o papel aí. Aqui. O embrião pode parar de evoluir por culpa de um espermatozoide de má qualidade. A Isso gente aí. sabe que tem que ser muito oligo, né? Tem que ser espermatozoide, né? Também com morfologia bem alterada, né? A gente sabe que impacta nas taxas de fertilização, né? A gente espera que fertilizem menos óvulos quando a gente tem um fator masculino, um fator seminal associado, tá? Uhum. E aí tem alguns estudos que falam também sobre, e aí evolui tudo bem até o D3 e ali do D3 até o D5 foi ruim, né? Sim, o embrião pode parar de se desenvolver, principalmente ali pelo terceiro dia de evolução, o embrião começa a expressar a parte genética masculina. E aí, se a gente tem um fator masculino associado, isso pode dar uma Uhum. truncada no desenvolvimento embrionário, sim, tá? É isso aí. Então, na verdade, o desenvolvimento embrionário, a gente fala muito em. A gente acaba falando muito em óvulo e fator feminino, né? Mas o desenvolvimento embrionário, ele é totalmente influenciado tanto pelo óvulo, que é a parte materna, quanto pelo espermatozoide, que é a parte paterna, né? Então, é exatamente isso que a Shana falou. Um espermatozoide de má qualidade pode, sim, interferir no desenvolvimento desse embrião, tá? Exatamente. Eu vi que passou uma. Eu vi que passou ali uma pergunta que eu adoro, e eu vou. Que é: vocês têm relacionamento com os casais? Sim, adoro! Sim, Temos. estamos. Tragam os bebês para a Queremos gente ver. Os embriologistas trago acabam que não bem, conseguem ver muito. A gente gosta. Quando passar o Covid, tá? Não venham agora. exatamente. Quando passar o E assim, a Covid, nossa tragam os bebês. A gente adora. Isso mesmo, a gente gosta muito a gente é uma peça também importante nessa construção, nessa realização, né? E a gente gosta também de estar junto e as nossas portas estão abertas, não as portas do laboratório, porque a entrada é restrita, mas a gente adora, nos procurem, tirem dúvidas, a gente faz parte, a gente faz o trabalho aqui laboratorial para, né,
para todo sonho acontecer. A gente gosta de estar junto e de estar disponível para vocês, para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber. A gente nos procurem, nos liguem, venham à clínica. Isso aí. Ah, aproveitando esse gancho, eu vi que surgiu ali uma pergunta: quantos bebês já nasceram pelo Fertilitar? Fertilitar, então, ele tem mais de 5.000 bebês nascidos na sua história, tá? É bebê pra caramba, então, assim, é muito legal que eu e a Xana, claro, a gente faz parte dessa história há 6 anos. 6 anos eu, 5 anos a Xana, a gente não colocou esses 5.000 bebês, a gente não ajudou, mas é muito legal a gente fazer parte da história de vocês, mesmo que nos bastidores, mesmo que a gente não se veja muito, né? Tô vendo aqui no comentário que a Esther comentou, né? Nosso embrião foi feito pela Letícia, é verdade. O Arthur nasceu semana passada, já recebi fotinho. Eu não me levem a mal, mas eu sinto assim, eu digo que o bebê é meu também, né? Porque a gente acompanha, a gente está junto e então é muito legal fazer parte da história de vocês. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais do laboratório, como é que o laboratório funciona. Eu sei que às vezes a gente passa a informação para vocês e é uma tonelada de informação e para vocês não é tão óbvio quanto é para nós, então eu espero que pelo menos um pouquinho a gente tenha conseguido melhorar, né, o entendimento de como funciona o laboratório, que é uma parte tão importante, né, da clínica, né? Então, por favor, mandem fotos dos bebês. A gente gosta de ver os nossos bebês. E assim, como eu falei anteriormente, o tratamento da infertilidade conjugal, né, ele é multidisciplinar. Então, assim, a embriologia faz parte disso, mas confiar no médico, interagir com a equipe de embriologia, procurar um espaço de escuta, tudo isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. A gente quer a mesma coisa, né? Todo mundo quer ter o positivo, ter o bebê, a gente quer tanto quanto, né? E é isso, venham, tragam os bebês, tragam suas dúvidas, conversem conosco que a gente está sempre disponível. Isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ligar, peçam para falar com a equipe de embriologia, a gente vai estar sempre disponível para atender vocês. Exatamente. Eu queria deixar um recadinho, então, agora a gente está chegando no finalzinho, né? A gente tem aí mais 5 minutinhos só. Eu queria avisar, então, que na terça-feira que vem, a nossa live vai ser super legal, vai ser super importante, tá? Vai ser com a doutora Ana Luísa, ela é médica ginecologista aqui da clínica, e ela vai estar falando com um convidado super especial, que é o irmão dela, o doutor Otávio Berwenger, tá? Ele trabalha no hospital em São Paulo e ele está lidando diretamente na linha de frente da Covid-19, tá? Do coronavírus. Então, eles vão conversar bastante sobre isso, vão ter muitos esclarecimentos sobre a doença. Então, vai ser imperdível, vai ser super legal. Ambos são médicos excepcionais, então, com certeza, tudo que eles tiverem para falar vai ser bem aproveitado. Então, não percam, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, a live do Fertilitar, então, falando sobre o impacto do coronavírus. Quer adicionar mais alguma coisa, Xana? Não, acho que está tudo muito, muito bem colocado. Que bom, foi um prazer, então, dividir a tela contigo. Espero que a gente tenha conseguido levar a informação para todo mundo. Espero que tenha. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as dúvidas de vocês. Uma hora é muito pouco tempo para a gente poder explicar tudo o que se acontece no laboratório. Mas espero que tenha sanado algumas dúvidas. Espero que tenha mantido a esperança de vocês, porque é possível sim. Tá? Venham, nos procurem. A nossa equipe médica e a equipe de embriologista está toda disponível para vocês. É possível realizar o sonho de ir em busca de um bebezinho de vocês, então venham que a gente está pronto para atender com a melhor tecnologia possível. É isso aí. O sonho de vocês também é o nosso sonho. Eu sonhei em ser embriologista, então faz muito parte, assim. A gente sonha junto. Tá? É isso aí. Então tá. Beijo para todo mundo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.